Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a centralidade da liturgia da palavra de hoje está no poder da cruz de Nosso Senhor. Na primeira leitura, quando nós escutamos a história do povo de Israel, Deus prometeu uma terra para eles. Cuidou, protegeu, fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho, e de repente, aquela promessa que Deus fez, o povo começou a ficar impaciente. Porque nos fez sair do Egito, lá tinha comida, lá tinha bebida. Nos fez vir para esse deserto para sofrer e morrer. O povo esqueceu da grande promessa de Deus. Um povo de cabeça dura. E de repente, Deus então envia a serpente como um castigo, não porque Deus é ali vingativo, mas porque Ele é justo. E ao mandar a serpente, o povo começa a se converter e ir até Moisés e falar: Nós pecamos. Nós ofendemos aquele que nos chamou e aquele que quer nos dar a terra prometida. Intercede por nós, junto a Ele. Nós pecamos contra Deus. Peça perdão por nós. Então, Moisés vai, pede perdão para Deus, e Deus faz uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam aquela serpente em uma haste, ficava curado.
Os santos padres sempre entenderam de que aquela serpente no Antigo Testamento que foi elevada, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente depois de ter sido mordido pela cobra, quando olhava, ficava curado. Os santos padres sempre entenderam de que isso dali era uma prefiguração da exaltação de Cristo na cruz. Quando o Filho do Homem for elevado, atrairei todos a mim. Todos serão atraídos à cruz de Cristo. E é muito interessante porque hoje muitos querem ser cristãos sem assumir uma cruz, sem ter o sentido verdadeiro da cruz. Nós estamos na Quaresma, um tempo tão propício para nós meditarmos a cruz e a paixão de nosso Senhor. O verdadeiro remédio para a nossa vida está na cruz. Está ali com Cristo crucificado. Quando eu estava no primeiro ano, se eu não me engano, o segundo de teologia, no seminário, um retiro do seminário, um pregador veio para fazer o retiro para nós, pregar o retiro para nós, e eu fui conversar com ele, né, falando das dificuldades, falando, né, ali de todos os âmbitos da vida de um seminarista, e de repente, né, ele falou: meu filho, você está vendo que todas as suas dificuldades, vida espiritual, vida intelectual, né, a vida no seminário, vida pastoral, a vida familiar, ela só vai ser equilibrada por uma coisa. Eu perguntei: qual, padre? Vai ser equilibrada com a cruz de Cristo. As nossas mazelas, Cristo não veio somente para curar as nossas feridas, que nós somos ali mordidos pela serpente, e hoje ainda existe várias serpentes que ficam querendo fazer com que nós percamos a vida, como o egoísmo, a inveja, a preguiça, a sensualidade, os erros doutrinários, faz com que nós percamos a vida, mas é a cruz de Cristo que vai fazer com que nós retomemos a vida. Não tenha medo da cruz. A cruz, ela dá sentido a todo sofrimento e a toda a vida cristã. Vocês observam que cada vez mais estão tirando a cruz de todos os âmbitos. E será que nós também estamos querendo arrancar a cruz da nossa vida? Santo Afonso, se eu não me engano, comentando a Via Sacra, ele fala que aqueles que abraçam a cruz e a carrega, é muito mais fácil para caminhar do que ficar arrastando ela. Quando o Filho do Homem for elevado, ele atrairá todos a ele. Meus irmãos e irmãs, não tenhamos medo da cruz de nosso Senhor. Ela é redentora, ela é remédio, ela é o que dá o sentido a toda a nossa vida. Se todos nós pudéssemos, de fato, olhar para a cruz de Cristo e ali observarmos quantas pessoas Cristo não olhava e curava do alto da cruz. Aquele povo do Antigo Testamento, quando pecou contra Deus e foi lá para adorar a serpente,
eles olhavam com confiança e, principalmente, eles creram. Porque não era somente ir lá olhar a serpente numa haste. Eles creram que a palavra de Deus, por meio de Moisés, poderia curar. Deus se faz homem, assume a nossa humanidade e é elevado na cruz. No último versículo do Evangelho de hoje, o versículo 30, quando Jesus falava, muitos creram nele. Que nós, ao escutarmos essas palavras, e mais do que isso, nós, quando olharmos o crucificado juntamente com a sua cruz, que nós creiamos nele. Ele vem para nos redimir e para nos resgatar. Assumamos com ele. O processo é: pecou, reconhece, volta para Deus e ali está junto com ele no alto da cruz. Que esse Evangelho nos ajude desde agora para nos prepararmos para vivermos muito bem a Semana Maior, a Semana Santa. Assumimos a nossa cruz e assumimos aquele que quis abraçar a cruz. É bonito que todos os santos quiseram livremente abraçar a cruz com Cristo, o sofrimento redentor. E de fato, quando abraçaram, ali foi atraído por Cristo. Deixemos ser atraído por Ele. É uma beleza escondida, mas é uma grande beleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.